A Amazônia é uma das regiões mais misteriosas do mundo. É uma floresta densa e exuberante, onde vivem milhares de espécies de plantas e animais. Nos últimos anos, arqueólogos descobriram evidências de que uma grande civilização floresceu na Amazônia há milhares de anos. Essa civilização era complexa e próspera, com grandes cidades, estradas e sistemas de irrigação. Uma civilização tão avançada quanto a do Egito. Mas o que aconteceu com essa civilização? Por que ela desapareceu? Neste vídeo, vamos explorar as descobertas arqueológicas mais recentes sobre o Império da Amazônia. Vamos ver como essa civilização era, como ela prosperou e por que ela desapareceu. A mais recente pesquisa arqueológica feita no Brasil, concluída em 2022, mostrou evidências de que houve um verdadeiro império na Amazônia. Havia grandes cidades, com prédios, templos, monumentos, e elas eram ligadas por uma rede de estradas de pedra, de fazer inveja ao Império Romano. Eles prosperaram por 1000 anos e desapareceram. Nossa história começa em 1541, com o aventureiro espanhol Francisco de Orellana. Ele ouviu a mesma história que muitos exploradores espanhóis também tinham ouvido, que havia uma tribo indígena com muito ouro e então partiu para descobrir esse lugar. A expedição partiu do lugar onde hoje é Lima, no Peru, desceu o rio Coca, chegou a um rio bem maior que eles não conheciam. A correnteza estava muito forte para que conseguissem voltar. Então, decidiram continuar descendo o rio. A viagem duraria 6 meses, até que eles chegaram enfim ao Oceano Atlântico. Foi a primeira expedição que percorreu todo o rio Amazonas. O diário dessa expedição foi escrito por Gaspar de Carvajal, que contou que eles encontraram muitas coisas interessantes, como um grande assentamento que se estendia por quilômetros na margem do rio. Havia ainda largas estradas seguindo para o interior. Essa expedição ficou famosa na Europa e Orellana recebeu uma comissão do rei espanhol por explorar toda a região. Vale lembrar que pelo Tratado de Tordesilhas, toda essa região de Belém até o Pacífico era da Espanha. Orellana tentou até fazer uma outra expedição, mas ele morreu em 1546 sem ter conseguido. 150 anos depois, um grupo de jesuítas resolveu percorrer de novo o rio Amazonas, fazendo o caminho inverso. Eles não encontraram nada de grandes cidades ou estradas, só mesmo pequenos grupos indígenas. Aí passou a ser considerado que a expedição de Orellana não viu nada, era tudo uma fantasia para ganhar fama na Europa, e essa crença durou por mais de 300 anos. Até que no final de 1992, o antropólogo norte-americano Michael Heckenberg decidiu passar férias numa tribo indígena na Amazônia, os Cuicuro, no norte do Mato Grosso. Ele acabou ganhando a confiança dos membros da tribo, que resolveram lhe mostrar um lugar. Ele seguiu o chefe até lá e ficou surpreso ao ver que era um enorme fosso de 9 metros de largura e 3 metros de profundidade, que se estendia por mais de 1 quilômetro. Vasculhando o solo, Heckenberg de repente percebeu que estava cheio de pequenos cacos de cerâmica. Nesse momento, ele decidiu cancelar o resto das férias e iniciar ali mesmo uma pesquisa oficial. Em pouco tempo, Heckenberg percebeu que havia tropeçado em algo incrível, os primeiros vestígios do Império da Amazônia. A enorme vala era apenas uma pequena parte de uma série de obras de terraplanagem e sítios arqueológicos que se estendiam por toda a região. Heckenberg trabalhou no norte do Mato Grosso por 10 anos, até que em 2003
finalmente publicou os resultados da pesquisa na revista Science. Surpreendentemente, Enckenberg descobriu nada menos que 19 assentamentos que eram conectados por estradas de até 20 metros de largura, igual uma moderna rodovia de 4 pistas. Ainda mais inacreditável, o estudo revelou que a área entre os assentamentos foi cuidadosamente administrada, intencionalmente organizada em pomares e campos agrícolas. Com base no que encontrou, Enckenberg calculou que os assentamentos podiam abrigar entre 2.500 e 5.000 pessoas. A datação por carbono indicou que elas eram de 800 a 1.500, ou seja, eram tão grandes como cidades europeias da mesma época. Em 1999, Aloysio Hansen decidiu estudar estranhas formações no chão que ele havia visto quando ainda era estudante de geografia. Hansen descobriu que essas formações, chamadas geoglifos, são vestígios de enormes terraplanagens na região. São círculos e losangos, hexágonos, retângulos interligados e muito mais, cada um com cerca de 90 a 300 metros de diâmetros e 6 metros de profundidade. E quem construiu essas obras e quando? Bom, isso já é assunto para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele com aquele amigo ou sua amiga que se interessa por esse assunto. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo das descobertas que estão mudando a história.